Neste momento, para falar da visão de instituições nacionais e internacionais sobre o papel da agropecuária nos trópicos como solução de problemas globais, convidamos por vídeo o senhor Paulo Haddad, ex-ministro da Economia. Nós considerarmos 120 anos de evolução da economia brasileira, de 1900 a 2020, nós podemos considerar dois períodos diferentes. De 1900 a 1980, foi um período de grande progresso econômico e social no Brasil. O nosso PIB cresceu, em média, 5% ao ano, e todos os indicadores sociais mostraram um progresso acentuado. O segundo período é de 1980 a 2020, que nós podemos considerar como um período de semi-estagnação da economia brasileira. Ela cresceu, em média, menos de 2%. Particularmente, no período de 2000 a 2020, nesse século, o crescimento foi inexpressivo. Enquanto, num total acumulado, a China cresceu de 345%, o Brasil cresceu apenas de 26%. Nós tivemos, no primeiro período de grande progresso econômico, dois ciclos de expansão. O ciclo de expansão é um período de crescimento acelerado, onde você é precedido por alguma inovação científica e tecnológica e de algumas reformas institucionais e a eliminação de pontos de estrangulamento da economia. O primeiro ciclo foi usando o JK, com plano de metas, que tinha 56 metas, inclusive a construção de Brasília. E o segundo período foi nos anos 70, durante o regime militar, o chamado período do milagre econômico. Em ambos os períodos, a economia cresceu de mais de 8% e criou-se um ambiente de euforia, de satisfação, de felicidade no país. Nos anos JK, o símbolo foi a Bossa Nova. Nos anos 70, o símbolo foi a expansão do futebol de massa, com a seleção, os grandes estádios, etc. Agora, nós estamos num período em que a economia está praticamente estagnada e muitos problemas se acumularam, problemas que eu chamo de estruturais e que nos incomodam. Se nós tivéssemos mantido o ritmo de crescimento dos dois ciclos de expansão, o brasileiro teria hoje o padrão de vida do italiano e do espanhol. E outro ponto importante, a atual geração de mais jovem nunca vivenciou um período de prosperidade econômica, nunca teve oportunidade de realizar os seus sonhos profissionais. Isso tudo nos leva a um desalento e, principalmente, a busca de alternativas para o desenvolvimento socioeconômico e socioambiental do país. Nesse período de semi-estagnação da economia brasileira, 40 anos que vão de 1980 a 2020, nós acumulamos muitos problemas sociais, econômicos e ambientais. O primeiro problema, que é o mais grave, é o desemprego. Quando uma família tem os seus filhos, seu marido, chefe da família, desempregado, nós temos um ambiente de desconforto, desalento, insatisfação, chegando até o limite da chegada da fome. Nós temos agora um problema de 26 milhões de brasileiros desempregados, subempregados ou desalentados, ou seja, procuraram trabalho durante um período e desistiram. O segundo problema
é da concentração da renda e da riqueza. Todos os indicadores elaborados pela ONU, pela OCDE, pela Oxfam, mostram que o Brasil está entre os 10 países com maior concentração de renda e de riqueza. Nós temos hoje um grupo de 1% da população com o nível de renda dos países mais ricos e uma grande massa da população em economia de subsistência ou extremamente empobrecida. O fenômeno mais recente é do empobrecimento da classe média brasileira. O terceiro problema é das desigualdades regionais no Brasil. Apesar de nós termos tido, a partir do segundo PND do governo Geisel, uma redução sensível das desigualdades mais rapidamente que as áreas desenvolvidas do Sul e do Sudeste, o problema ainda persiste e se agravou com a estagnação da economia, na medida que nós, estagnados, não conseguimos gerar um excedente produtivo para financiar as políticas de desenvolvimento regional. Hoje, se nós considerarmos o padrão de vida do maranhense ou do alagoano, ele é 3 vezes menor do que o padrão de vida do brasileiro que mora nas áreas desenvolvidas. O quarto problema é a destruição, a degradação dos nossos ecossistemas. Nós temos hoje mais ou menos 17% do território brasileiro em processo de desertificação após o desmatamento e o uso predatório do solo. Temos mais ou menos 20% da Amazônia já degradado e destruído, e sobraram apenas 8% da Mata Atlântica de mata contínua para a preservação da fauna e da flora e a conservação do ar puro. E, finalmente, o quinto problema é que nós entramos numa roda viva de fazer política econômica sem fazer política de desenvolvimento. Nós estamos caminhando nos últimos 15 anos de ajuste em ajuste de curto prazo, procurando o equilíbrio fiscal sem nos preocuparmos com a retomada do crescimento. A ideia é que, se você equilibrar as contas públicas, o crescimento vem por acréscimo, é uma fake news. Nós não temos condições, observando a experiência mundial, de acreditar nesse postulado. Nós precisamos urgentemente de estruturar e implementar o terceiro ciclo de expansão da economia brasileira. O país voltar a crescer como a China cresce e, evidentemente, gerar um excedente produtivo para equacionar ou contribuir para equacionar os problemas que eu mencionei. Quando a gente procura saber como se organiza um ciclo de expansão, nós temos que voltar as nossas vistas para as ideias de Joseph Schumpeter, um economista austríaco que fugiu da Áustria para Harvard em função da perseguição da Primeira Guerra Mundial e escreveu um livro clássico em 1910 chamado Teoria do Desenvolvimento. Para ele, o desenvolvimento não é uma economia circular, é um fato novo, é uma inovação, é uma grande mudança, uma grande transformação. Então, para ele, para você gerar um novo ciclo de expansão, é fundamental que haja um processo de inovação científica e tecnológica que gere fatos novos. Não é repetindo o que se faz hoje que você vai gerar um desenvolvimento. Ele diz claramente, some mais 100 diligências na economia e você não terá gerado uma locomotiva. Então, nós precisamos identificar onde temos condições de fazer uma grande inovação científica e tecnológica capaz de gerar um novo ciclo de expansão. Pesquisando
os vários setores, as várias cadeias de valor, na verdade, nós só temos uma alternativa, que é a inovação científico-tecnológica da agropecuária. Como você sabe, a agropecuária tradicional sofreu um primeiro salto nos anos 70, quando o professor da Universidade de Lavras, Alisson Paulinelli, no governo Rondon Pacheco, conseguiu fazer um experimento no Cerrado, na região do Alto Paranaíba, organizando um programa de assentamento do Alto Paranaíba, onde ele desenvolveu tecnologia baseada no conhecimento científico gerado na universidade, aumentar a produtividade do Cerrado, tanto com a agricultura de sequeiro quanto com a agricultura irrigada. O presidente Geisel, assistindo à primeira colheita de trigo do Cerrado, convidou o ministro Paulinelli para ser ministro da Agricultura e desenvolver aquela experiência para todo o país. Foi então que a agricultura brasileira deu o segundo salto. Ela se estendeu através do Polo Centro, no sul de Goiás, no Triângulo Noroeste de Minas, em Balsas, no Maranhão, na Gurgueia, no Piauí, no sul de Rondônia, no centro-norte do Mato Grosso, e o Brasil se transformou no primeiro ou no segundo maior exportador dos principais produtos agrícolas: açúcar, soja, café, suco de laranja, etc. Então, agora, foi montado pelo ministro Paulinelli o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que ficou vivo e dinâmico mesmo durante o período de estagnação da economia brasileira, e foi produzindo alternativas científico-tecnológicas para uma agricultura que gere produtos saudáveis, resistentes a mudanças climáticas e sustentáveis. Então, nós estamos preparados, por experiências já realizadas, de dar o terceiro salto da agricultura brasileira como base do novo ciclo de expansão da economia brasileira, produzindo alimentos para toda a humanidade. E as características do terceiro ciclo de expansão da economia brasileira a partir do terceiro salto científico-tecnológico da agropecuária brasileira. Primeiro, o mercado mundial de alimentos está em plena expansão, por 3 motivos. A melhoria da distribuição de renda em vários países provocou um aumento da demanda de proteína animal e proteína vegetal. Segundo, o próprio crescimento da economia do terceiro mundo, da China, do Vietnã, da Coreia e de outros países do Sudeste Asiático, e principalmente por razões políticas e sociais e humanitárias, cresceu muito a demanda de alimentos para a segurança da população, segurança alimentar da população. Hoje, são muitos os países que, fazendo políticas sociais compensatórias, têm um programa de segurança alimentar. O segundo ponto importante, nós já, graças ao Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, liderado pela Embrapa, já temos condições de, aplicando no campo pelo menos 50% das pesquisas já testadas e realizadas, de dobrar a produção da economia brasileira sem desmatar uma única árvore. Em terceiro lugar, nós temos uma classe empresarial que foi forjada no segundo ciclo de expansão da economia brasileira, extremamente dinâmica, moderna, atualizada, que se contrapõe à agricultura tradicional. A agricultura tradicional, ela desmata, ela usa uma exploração da mão de obra semi-escrava,
ela não usa tecnologia moderna e ela é extremamente dependente do capitalismo de compadrio, ou seja, dependente do governo. Embora essa dualidade básica da agricultura brasileira persista, o lado tradicional da agricultura brasileira, a menos progressista, ela está super representada no Congresso Nacional e nas associações de classe. Então, é preciso que o governo, as autoridades, os empresários se unam para desenvolver o terceiro ciclo, tomando o seguinte cuidado: evitar que a imagem negativa do desmatamento predatório da Amazônia, do garimpo ilegal, contamine o lado progressista da agricultura brasileira, dificultando o comércio internacional. E, para isso, a minha sugestão é, número 1, uma moratória de 10 anos na Amazônia. Ou seja, você não vai poder aprovar projetos em áreas além da regra de 80% de preservação, 20% de uso. Toda a terra queimada, desmatada, tem que ficar 10 anos preparada para ser regenerada. Não pode haver expansão nem da soja, nem da pecuária extensiva. A segunda sugestão, tirar o oxigênio, que é o crédito, dos empresários que tiverem o sinal que estão explorando predatoriamente a região. Para isso, o Departamento de Fiscalização do Banco Central tem que corresponsabilizar os bancos que fizerem esse tipo de financiamento. E terceiro, usar a metodologia de avaliação social e econômica do Banco Mundial e da OCDE, que inclui custos ecológicos e benefícios ecológicos na avaliação dos projetos. Se nós fizermos isso, nós vamos gerar, por exemplo, se o país voltar a crescer a 5%, cada ano nós vamos ter um PIB a mais de 420 bilhões, sendo que 1/3 vai para o governo, os 6 níveis de governo, o que significa capacidade de financiamento de política de desenvolvimento regional, de política de desenvolvimento científico e tecnológico e políticas sociais compensatórias. É viável, é realista. Se alguém achar que é uma utopia, eu lembro a frase de Oscar Wilde: o progresso não é nada mais, nada menos do que a construção de utopias. Finalmente, em contrapartida a essa necessidade de conservar, preservar e reabilitar a região amazônica, nós temos que gerar emprego e renda e oportunidades de negócio na região de Rondônia, como um experimento tipo PADAP, que foi realizado nos anos 70, e principalmente como um empório de comercialização da produção do Centro-Oeste, a caminho de uma saída para o Pacífico pelo Peru, no porto de Ilha, onde nós colocaríamos o aumento da produção brasileira no mercado de maior expansão no mundo, o mercado de alimentos no Sudeste Asiático. China, Coreia do Sul, Japão, etc.